Como que nós vamos controlar esses pacientes que chegam ou estão no meio do tratamento ortodôntico com dor? Como que nós vamos controlar? A insegurança bate na nossa porta e nós achamos que é o que nós fizemos na ortodontia. Não é. Fique tranquilo. Não é causa o tratamento ortodôntico não causa e não trata esses pacientes, ok? Mas o que acontece? O que aconteceu nesses pacientes? Essa demanda imensa em 2020 e em 2021 vai ser o dobro. Eu te falo que provavelmente será o dobro no nosso consultório. Vamos falar cientificamente agora. Esse artigo de 2020, o que acontece socialmente? Deixa eu pegar. Com as pessoas com dor crônica na pandemia. Um artigo de 2000, outubro de 2020. Ou seja, esse é um grande resumo desse artigo, que por sinal, muito bem feito. O que acontece com essas pessoas? Elas desenvolveram a solidão, risco do contato, gerando medo e insegurança, serviço especializado reduzido. Vocês podem ver que o contingente foi tudo para a Covid, né? Desigualdades sociais, isso aumentou. Tudo isso está nesse artigo aqui. Isso contribui para a causa da dor crônica, vai contribuir para a causa da dor crônica. Um abraço à doutora Denise, Jolene. Então tudo isso causa a disfunção, mantém, perpetua a dor do paciente ou aumenta a dor do paciente. Vamos escrever aqui então. Controle da DTM. Pronto. Igualmente, feliz ano aí, Denise. Vamos voltar aqui então. Certo? Redução de assistência, porque esses pacientes estão sem médicos, sem dentistas ou sem fisioterapeutas, está todo mundo parado para atendê-los. Perpetuação da doença, ela continua. Conflito doméstico, isso aqui está bem claro, tá? Aumento de álcool, fumo, briga doméstica, consequentemente violência e aumento da superproteção, ou seja, o idoso ou a criança não pode sair porque vai pegar alguma coisa. Então, o que a mídia social fez foi um terrorismo, e isso exacerbou toda a parte emocional. Então, isso aí contribui para o paciente de dor crônica. Todos esses 8 fatores perpetuam, aumentam ou causa a dor no paciente. Claro que a pandemia também trouxe o lado bom. Muita gente teve mais tempo para descansar, trabalhar em casa. Tem gente que tirou proveito disso. Teve mais tempo. Opa! Caiu aqui. Teve mais tempo para fazer esporte, isso sensivelmente. Nós vemos o mercado de bicicleta, por exemplo, acabaram as bicicletas no mercado. Acabaram, porque aumentou o nível de bicicleta, aumentou a venda. O pessoal está tendo
sensivelmente mais tempo. Quem pôde tirar para o lado bom teve um autocuidado pessoal aumentado. E para quem tem dor, tem DTM, nós sabemos que isso é muito importante. A teleconsulta e a política social de prevenção. Então esses 3 aspectos foram positivos para o paciente de dor crônica. Vamos pegar aqui a teleconsulta. Assim, eu estou falando dezenas e dezenas de pacientes que nós fizemos aqui por teleconsultas e eles melhoraram. Nada sofisticado, é pelo Zoom, pelo WhatsApp, por mensagens e por Skype. Então isso a pandemia trouxe de bom. Então você vê que todos esses aspectos que esse artigo fala da pandemia exacerbaram, aumentaram, ou pacientes que não tinham dor apresentaram dor. Então a insegurança nossa é que no meio do tratamento ele pode ter gerado dor por uma força maior ou por um elástico, nada disso. Não há relação. E assim, esses pacientes aumentaram seus fatores de risco. Dentre os fatores de risco, o bruxismo de vigília, o bruxismo do sono, aumento do uso de medicamentos. Isso eu conversando com meus colegas psicólogos, é uma coisa absurda que está todos com a agenda lotada. Então isso, mais uma vez, os estudos na DTM estão indo para o eixo 2, que é o eixo emocional, como a dor crônica está muito envolvido com isso, ok? Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Porque toda live... Vamos cumprimentar a turma aqui. Andrés Valverde, meu amigo de Bolívia, mais brasileiro que boliviano, passenho. É isso aí, doutora Stephanie Console, grande abraço. Muitos amigos hispanohablantes, que tal, amigos? Isso aí. Então vamos pegar uma paciente no meio da pandemia com dor orofacial, querendo tratar a mordida cruzada, o apinhamento, mas antes disso, uma regra básica: não comece jamais um tratamento ortodôntico com um paciente de disfunção temporomandibular. Grande abraço, Plácido, Dr. Plácido Angelin, filho. Então, via de regra não começa com... Salutos, Abner Rafael, tudo bem? De Moyobamba, Peru. Onde é Moyobamba? Norte, selva, a cerca de Lima, Noconoco, Moyobamba. Grande abraço, Dr. Gilberto de Goiás. Isso aí. Então, regra, não comece um tratamento com paciente de dor, porque você não sabe qual que é a mordida dele. Às vezes esse músculo, essas fibras musculares está mais tensa que esse masseter. Esse masseter está mais tensionado do que esse. A mordida fica com desvio. Nós achamos que é oclusão, mas é uma diferença da musculatura contraída mais de um lado do que do outro. Então o paciente tem que estar assintomático, com abertura. Uma regra básica de abertura de boca é pegar os 2 dedos da mão que não escreve, e no meu caso é a esquerda. Vamos colocar aqui, essa é a minha abertura. Se eu abrir aqui, estou saudável, ok? Se eu não abro aí, eu tenho uma limitação de abertura. Então tudo isso tem que ser checado ao começar um tratamento de ortodontia. Então essa paciente foi controlada
a DTM muscular que ela tem. Olha lá, fazendo o controle, 3 consultas. Aqui a compressa, a termoterapia, 20 minutos, 3 vezes ao dia. Olha lá. E ela está usando o TENS também. TENS é aquele material, essa máquina aqui, ó, usado na fisioterapia. Ela vai ajudar a relaxar ou chegar mais, aumentar o fluxo sanguíneo, a circulação sanguínea naquele músculo, aumentar o aporte de oxigênio, né? Olha lá. Então, no consultório eu faço isso, paciente descansando devido a DTM muscular. Então aqui o TENS com o calor. Veja bem, a compressa, essa faixa é muito interessante, porque já pega os 4 músculos, ó, masseter, temporal, dos 2 lados. Então já pega os 4 músculos de uma só vez e ela vai fazer em casa também, 3 vezes por dia em casa, né? Isso é importante, aquele músculo cansado, dolorido, relaxar. Mas de nada vale isso se ela não soltar os dentes durante o dia. Vocês estão vendo como maneja o paciente, né? Esqueça colocar bracket antes. Eu estou controlando a dor, tá? O paciente, quando fica muito sobrecarregada, ela apertava. Trabalhando, apertava. Já aprendeu a soltar os dentes. Relaxou aquela musculatura com o calor. Só que o bruxismo do sono, ela não consegue controlar. Então o que foi feito? Um dispositivo parcial anterior. Uso muito a placa de Michigan, uso espetacular. E uso muito essa placa aqui. Olha lá. Dispositivo parcial anterior, pequeno, simples, confortável, suficiente para abrir aqui, que seja 2 milímetros, aqui tem mais de 2 milímetros, mas suficiente para ter vedamento labial e para o paciente dormir com esse dispositivo. Então, esse dispositivo é espetacular. Ele é simples, barato, pré-fabricado, você só faz o reembasamento, pode ser encaixado superior ou inferior. Pronto, o paciente dorme espetacular. Claro que você tem que ter o controle do paciente. Eu gosto de usar esse paciente quando o paciente chega com dor, 3, 4, 5 meses, né, controlando, usando só para dormir. Se usar durante o dia pode causar alguma extrusão dentária. Mas se usar noturno não há esse perigo, podem ficar tranquilos. Ok? Mas o paciente tem que ter controle, não adianta colocar isso e falar para ele voltar o ano que vem, né? Não é bem assim. Então vocês estão vendo o controle, né? O TENS no consultório com a compressa e agulhamento seco, que é uma técnica que eu gosto muito, mas já é uma técnica que precisa de mais manejo, de mais habilidade. Fazendo o básico, que é isso, que é educar o paciente a soltar o dente durante o dia. E a compressa, vocês vão controlar assim, devagar,
todos os pacientes, não vou falar todos, mas uma grande maioria dos pacientes que estão no nosso consultório ou que chegam com dor ou no meio do tratamento ortodôntico relatam dor. A mesma paciente aqui, eu estou fazendo agulhamento seco, claro que, como eu falei, é algo mais sofisticado, né? Precisa de mais um treinamento. Olha lá. Inserir a agulha. Até então ela não sentiu nada. Agora ela soltando o ponto gatilho. Bom, pessoal, então, depois de fazer o agulhamento. E olha a compressa que interessante. Essa faixa é muito... Tem que dar para o paciente, porque se não dá, o paciente não vai fazer. Ela pega aqui masseter temporal dos dois lados. Usa por 20 minutos. Doutores que é de norte ou nordeste, enfim, centro-oeste, que é muito calor, em vez de usar o calor, pode usar essa compressa, fica no congelador e usa por 12 minutos 3 vezes ao dia. É isso. Pessoal, então após então manejo muito tranquilo, 3 consultas para controlar a dor do paciente, e aí eu vou tranquilamente fazer a mecânica com ortodontia, tá? Aqui tá com o levante oclusal, uma força leve, mas o paciente assintomático, aí eu vou fazer todo o processo aí, ok? Então eu dividi bem a especialidade de disfunção temporomandibular, tá aqui, ortodontia tá aqui. Jamais eu inicio, jamais, isso é regra, um paciente com disfunção, com queixa de dor, colocando o aparelho. Jamais, porque você não sabe a mordida dele, aquilo não... um paciente mais sensível. Um grande abraço aí, o Dr. Percy Huánuco, grande cidade. Então você controla ele de forma conservadora, faz o diagnóstico, examina a articulação para ver se tem os estalos, que é deslocamento do disco, faça todo certinho o diagnóstico de disfunção, controla o paciente e com toda a segurança você vai fazer uma ortodontia mais tranquila e mais simples, né? Esse é o pensamento, ok? Então, pessoal, essa introdução da Covid sobre os pacientes de dor crônica, eu quero que vocês lembram bem, porque isso será muito importante nos próximos meses. É muito importante mesmo o que vai acontecer. Eu te digo assim, amanhã nem tanto, porque é feriado em São Paulo. Mas a partir de amanhã à noite ou terça vai ter muitos pacientes com dor, porque já estão voltando à rotina e muitos estão e perpetuarão a sua dor, ok? Isso aí, pessoal, vamos ver aqui. As perguntas. Beleza. É isso aí, então. Lives. Vocês veem a bateria que tem de lives de disfunção temporomandibular. Se vocês seguirem ao longo das 10 semanas, vocês vão ficar bem atualizado, bem atento nessa especialidade, ok? Lembrando... Opa! Olha lá. Doutora Benedita Vieira. Tudo bem, doutora? Vamos ver. Boa noite. Paciente em crise, usa aparelho ortodôntico. Posso indicar a placa? Boa, hein? Primeiro, doutor, olha a pergunta que acontece comigo, que acontece com os doutores. Como que você, no meio do tratamento ortodôntico, ele teve a dor?
Você faz exatamente isso, doutora. Deixa eu mostrar aqui. Boa noite, Roberto Macarini, grande abraço. Doutora, você vai fazer exatamente a parte conservadora. O que é isso? Orientar o paciente a não tocar os dentes. Isso durante o dia ele consegue, mas depende de você orientá-lo a não tocar os dentes. Segundo passo, fazer a fisioterapia correta no teu consultório e em casa. Isso é como se fosse prescrever medicamento. Isso faz parte do tratamento. E se perpetuar ou se insistir alguma dor, geralmente a dor diminui, mas tem paciente que o bruxismo do sono é muito importante para a dor. Muitas vezes o bruxismo de vigília, você controlando, o paciente já fica muito bem. Outras vezes ainda fica com um pouco de dor. É indício que o paciente, que aquele bruxismo do sono é importante para a dor do paciente. Geralmente ele acorda cansado, tenso, né? E está usando bracket. O que fazer? Olha, de uma maneira simples, eu faço com resina um front platô como aquele. Não é tão bonitinho, mas para mim eu não estou tocando dente. Ele fica apoiado em 4 incisivos aí, com toque nos 4 dentes, ou o máximo de dente aqui, inferior ao mesmo tempo. Daí você faz um ajuste na placa. Isso aqui ajuda bastante o paciente e ele deve melhorar como um paciente qualquer. A única dúvida é que não vai ficar aquele aparelho bonitinho. Vai ficar um aparelho com resina que você vai confeccionar na hora, vai fazer o ajuste, morde. Eu já pego aqui, espera um pouquinho, vocês vão ver. Esse é o meu. Olha lá. Ele tem que ficar numa altura que eu consigo ver na mento labial, né? Então eu uso para dormir. Olha a espessura dele, ó. 1 a 2 milímetros. Então ele não pode interferir na respiração, no selamento labial. Que mais? Não pode aumentar a salivação. Ele tem que ficar o mais confortável possível, porque senão o paciente não usa, né? Ana Paula, tudo bem? A indicação de uso noturno desse front platô. É espetacular. Calma aí, desculpa. Eu já volto na Ana Paula aqui. Posso fazer a Nathalie Bini. Tudo bem, Nathalie? Posso fazer o agulhamento com agulha facial e aplicador? Ou descaracteriza a técnica? Não. O agulhamento seco é feito com agulha, e nós usamos agulha de acupuntura, que o calibre é menor, é mais sensível e menos lesão na pele. Ok? Por que seco? Porque não usa nenhum tipo de medicamento. Essa é a técnica agulhamento seco. A diferença com infiltração é que você vai usar anti-inflamatório, analgésico, o que seja, com agulha de hipodérmica, né? A Ana Paula falou, qual a indicação desse aparelho? É o mesmo da placa de Michigan. Paciente que tem sintomas de DTM,
articular ou muscular, ou paciente que tem um bruxismo, que afeta, o bruxismo é um fator de risco, não é a causa da DTM, mas que afeta desgastes dos dentes, desgastes das restaurações ou fratura das restaurações. E aqueles pacientes que ele seguiu tudo corretamente, se controlou com bruxismo de vigília durante o dia, mesmo assim ele sente um desconforto ao acordar, por exemplo, que é o relato mais comum do paciente. Quer dizer que é indício que ele está apertando à noite. E aí você indica esses pacientes. Repetindo, ela vem pré-fabricada, você só reembasa e, no meu caso, eu estou usando noturno, Eu já tentei usar a placa de Michigan, espetacular, tá? Mas para mim, quanto menor, eu fico mais confortável. Fechando o lábio. Sem toque e sem toque. Certo? Então essa é nós chamamos de dispositivo vai ter um nome comercial que uma empresa está fazendo, mas é um dispositivo parcial anterior, ok? Por que parcial? Não pega na arcada inteira e só na região anteriormente. Vamos lá. O que você acha do Dr. Roberto Macarini? O que você acha dos dispositivos pré-fabricados, nesse caso de pacientes em tratamentos ortodônticos? Espetacular, Roberto. Ele vai usar por 2-3 meses, né? Só para... Daí ele continua, você controla a dor e continua com... com o tratamento ortodôntico. Um abraço aí, o Samuel. Vamos ver a Natália. Aplicador para acupuntura facial mesmo? Obrigado. Sim, agulha de acupuntura. Técnica fácil, mas precisa de um treinamento, né? Só para ver como que é a técnica de agulhamento seco. Denise Ferrante, que está estudando bruxismo, né? Grande abraço. Pablo Salazar, que tal, doutor? Muito gusto. Maria 776. Pessoal, então é isso. Meia hora de live, que era o proposto. Nós vamos ter algumas lives internacionais aí, vocês ficam bem atentos. Serão em horários na hora do almoço, porque o fuso horário para os professores estrangeiros é diferente, né? Então a primeira live vai ser dia 4 com a doutora Ma, direto de Dubai, de Emirados Árabes Unidos, ok? Nós vamos ver como é a ortodontia e vocês vão ficar... É muito interessante porque é uma ortodontia eles estão muito preparados, viu? Muito preparados. Eu já fui para lá, vejo a ortodontia deles. Vamos lá, Roberto. E quanto ao levante oclusal da filosofia do autoligado, pode ajudar nas dores musculares de DTM? Perfeito. Essa paciente que eu mostrei, Roberto, ela, na instalação do aparelho superior, eu já coloquei levantes nos molares. Ajuda sim, viu? Ajuda. Porque você não está tendo contato de dentes, consequentemente está a musculatura está contraindo menos. É isso aí mesmo. Perfeita a tua colocação. Plácido, existe alguma contraindicação para o uso desse dispositivo? Plácido, assim, o único problema é que se o paciente usar direto e sumir, pode ocorrer uma extrusão posterior. Esse é o único problema.
Agora, se ele usar só noturno e sumir, o risco de ter extrusão é baixo, tá? Muito baixo, não acontece. Teve uma colega que estudou isso, extrusão, usando esses dispositivos noturno, veja bem, só dormindo, não ocorreu extrusão, tá? Por isso que a placa de Michigan é a mais usada, porque você põe no paciente, se o paciente sumir, ele não vai ter nenhum tipo de efeito colateral, porque ela é uma placa estabilizadora. Ela estabiliza tudo, não causando, que um dos quesitos dela é não gerar extrusão de dentes. Correto? Esse é o único risco. Mas assim, Plácido é excelente. Excelente. Para você ter ideia, ó, não é brincadeira. Eu recebi 20 desse novo desenho, desse dispositivo, e mais uns 50 do outro, daquela foto que vocês viram. Eu estou tentando lembrar algum paciente que não se adaptou em 2020. Eu estou falando de aí, clinicamente, né? Estamos falando de mais de 50 pacientes. Todos relataram melhor. E olha que legal, uma paciente médica, olha a coisa forte que ela me falou. Médica, que eu atendi as duas filhas, fiz o tratamento ortodôntico, já tem 3, 4 anos atrás, uns 4 anos. Ela me procurou porque sabia que eu era especialista, não para ortodontia. 2 consultas, tá? Outubro e final de novembro. No final de novembro ela chegou, olha que coisa, é forte, é impactante, mas é emocionante. Ela falou, foi o maior investimento que eu fiz em 2020 passando com você. Porque eu fiz exatamente isso. Mas a consulta tem que ser calma. 1h30, fazer o diagnóstico, já faz a compressa com o TENS, escreve para ela o que ela tem que fazer em casa, porque se você falar, não vão dar importância. Então tem que escrever como uma receita de medicamento. Tem que soltar o dente, fazer a compressa, exercícios, que não é o caso da live aqui. Na segunda consulta ela colocou isso aqui. Desculpa, ela fez 3 consultas. A última de retorno ela me falou isso. Já era no mês de dezembro. Então foi o maior investimento que eu fiz em 2020. Porque eu estava com dor crônica, claro que ela usa medicamentos, aí tem toda, por isso que a história médica é muito importante. Ok? Então é isso. Pessoal, vão fundo. Essas lives vão ajudar muitas pessoas, porque isso que eu estou passando vai para vocês. Se querem aprofundar mais, tem o curso que é muito didático, 16 horas de DTM. Se querem fazer especialização, IOA São Paulo, uma estrutura magnífica de disfunção temporomandibular. Ok? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Acho que tem mais uma. Acho que está bem. Então tá feito, pessoal. Então não era planejado, mas vocês conheceram esse dispositivo parcial anterior. Um grande abraço. Boa semana. Qual é o período de retorno que preconizas para pacientes unicamente com DTM? Roberto, eu faço assim. Eu falo sem exceção, todo meu paciente DTM tem o meu celular pessoal. Então eu faço a primeira consulta com muita calma para ele entender bem. Outra coisa importante, não adianta eu falar palavras que só nós, doutores, conhecem. Por exemplo, termoterapia. Você não vai falar termoterapia para o paciente.
Vai falar compressa, escreve compressa por 20 minutos, 3 vezes ao dia. Compressa quente, tem que escrever muito claro para o paciente, tá? Um grande abraço aí, doutora Alicia de Panamá. Então, é isso, nós temos que ser muito claro, não adianta falar palavras técnicas. Perpetuação da dor, isso já é uma palavra mais difícil, é só para nós. Calor úmido, isso, exatamente, Roberto. Pode ser com a toalha quente, a faixa, né? Mas não escreve calor úmido para o paciente, calor úmido é para nós só. Escreve compressa quente, se tiver a faixa dá para o paciente, ou aquelas bolsinhas, dá para o paciente, que já vai facilitar a vida. Que mais? Calma aí, deixa eu ver a pergunta inicial do Roberto. Ah, tá, o retorno. Feito isso, eu deixo de 14 a 20 dias o retorno do paciente. Só que se o paciente piorar, ele me liga. Difícil acontecer, geralmente ele vai melhorando, né? E aí vai. E a placa é o último estágio. Se você vê que o paciente ainda tem dor, ou você vê que aquele apertamento noturno é importante para a dor dele, vai para a placa. Eu uso muito dessa ainda antes de entrar com a placa de Michigan, correto? E placa de Michigan, vocês vão ter 2 ou 3 lives falando da placa de Michigan. Beleza? É isso aí, Roberto. Acho que era essa a tua questão, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos descansar. Tem uma semana abençoada aí, que vai ser forte essa semana. E preparados para esse grande ano que virá. Qual o custo desse dispositivo, da Denise? Ah, aí, Denise, você cobra uma consulta. Geralmente eu cobro uma consulta, coloco o dispositivo, etc. Né? Não pode ser caro, tá? Uma placa de Michigan cobra. Você pode cobrar metade que você cobraria numa placa de Michigan, por exemplo, porque você não vai ter tantos desgastes, tanto acompanhamento como uma placa de Michigan, tá? Ele é simples, mais barato também para você. Você tem um menor custo laboratorial de consulta. Ele tá lá, ele é feito em 5 minutos, você adapta bem nele, ok? Beleza, pessoal? Isso aí, o bruxismo tá com tudo. Então, é um fator de risco importantíssimo. Vamos controlar esses pacientes aí. Uma boa semana para vocês. Abraços. Grande abraço aí, Adriano. Que bandeira que é essa? Pará? Certo? Eu acho que é Pará. Branca e azul. Grande terra, Belém do Pará. Aumentou muito com a pandemia. Você vê? Por isso que essa live, Roberto, você viu? Não sei se você pegou no início. Eu já vim com o artigo mostrando tudo o que aconteceu com nossos pacientes na pandemia. Ok? Abraço, pessoal.